Olá, pessoal! Saudações prevencionistas! Estamos de volta para a nossa aula 5, a última aula da disciplina Prevenção de Acidentes do módulo 1 do nosso curso técnico de segurança do trabalho à distância. O tema desta aula é EPCs e EPIs, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Vamos começar? Os EPCs mais conhecidos são os extintores, o sistema de sprinkler, que são os chuveiros automáticos, né? Os cones, a fita zebrada, né? As correntes que colocamos para isolar uma área, os sinais sonoros para avisar incêndio ou qualquer sinistro dentro da operação industrial ou comercial. Então, os EPCs, ele tem como finalidade uma ação coletiva, em favorecer o coletivo. Uma dúvida frequente que o aluno tem é: professor, eles me perguntam, os alunos, né? Como que o extintor é coletivo se ele é usado por uma pessoa só? Ele é usado por uma pessoa só, mas ele pode ser usado por qualquer um. Ele não é de uso exclusivo daquela pessoa. Ele não fica na responsabilidade daquela pessoa. Quem estiver mais próximo do extintor, num princípio de incêndio, ele foi treinado para isso, ele vai escolher o extintor adequado e vai tentar apagar ou debelar o início do incêndio. Mas são equipamentos de proteção coletiva. Já o equipamento de proteção individual, os EPIs, né, ele é de uso individual. Sobre esse assunto, eu não posso deixar de falar um item que me incomoda, né, porque é comum as pessoas que não são como nós, técnicos, prevencionistas, né, pensam que o profissional de segurança do trabalho é aquele profissional que fica na porta do estabelecimento distribuindo capacetes, luvas, botas para os profissionais. Como se a nossa única função fosse municiar os trabalhadores de EPIs. E a nossa função é muito maior que isso. Nós temos que examinar o ambiente de trabalho, eliminar os riscos, né? Fazer ações de ordem geral para tentar eliminar ou reduzir o risco, e o EPI é o nosso último recurso. Quando eu não conseguir eliminar completamente o risco, aí eu utilizo o EPI. E qual o objetivo do EPI? Isso aí também é outro ponto que gera dúvida, né? Antes de falar do objetivo do EPI, vamos entender a definição da NR6, que é a norma regulamentadora 6, que fala do EPI. A NR6 entende como EPI todo dispositivo ou produto de uso individual capaz de proteger o trabalhador dos riscos suscetíveis à saúde e à segurança do mesmo. Ora, essa definição é nova. A definição anterior não tinha a palavra produto, falava que EPI era todo dispositivo capaz de proteger o trabalhador dos riscos, né, inerentes ao seu trabalho, à sua atividade. Agora, minha pergunta: por que se acrescentou o termo produto na definição de EPI? Porque hoje em dia, gente, nós temos as luvas químicas, os cremes protetores. Tem determinadas atividades que você vai executar e a utilização da luva você perde o tato. Certas atividades de precisão você precisa do tato e a luva prejudica. Só que nessas atividades você pode ter o risco de respingos de produtos químicos. Então você usa esses cremes protetores, que hoje são considerados EPIs, né, que formam uma película protetora e você pode trabalhar sem receio. Se tiver respingos de produtos químicos, eles não vão afetar, né, a sua mão, não vão fazer uma lesão na sua pele, não vai criar um ferimento. Nós tivemos aqui há pouco tempo
uma palestra de um representante da Luvex, que é um fabricante desse produto, e 2 alunos aplicaram o creme protetores na mão e na ponta de um dedo colocaram gotas de Super Bonder e juntou um dedo no outro. Nós sabemos que se nós fizermos isso sem nenhuma proteção, nossos dedos vão ficar grudados. E os alunos mexiam, tiravam, colocavam normalmente, porque aquela película protetora, né, não deixava, né, fazer a aderência, né, do Super Bonder no dedo e a aglutinação dos dois, né, a junção, a cola de um dedo no outro. Continuando, né, a fala do EPI, é importante falar que para ser posto à venda, todo EPI tem que ter o CA, que é o Certificado de Aprovação. Esse CA tem que estar marcado no próprio EPI de forma indelével. O que significa essa palavra indelével? É que não pode ser destruído, ou seja, são aquelas marcas em alto relevo. Agora, tem equipamento de proteção individual, principalmente um exemplo clássico é os equipamentos de proteção auditiva de tipo plug, que você não tem aonde, porque eles são tão pequenos, que você não tem aonde fixar ou colocar o CA do equipamento. Então, nesse caso, é permitido que se coloque na embalagem, né? Quando você não puder colocar no próprio produto, você tem que escolher, né? Tem que pedir permissão à CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é o órgão nacional competente em segurança e saúde do trabalho, e ela vai identificar onde você vai colocar o CA. Geralmente é permitido que se coloque na embalagem e você tem que ter o controle disso. Quando você entrega um EPI para o trabalhador, ele tem que assinar um termo de responsabilidade por esse EPI. Porque nós vamos ver logo à frente, mas a guarda e conservação do EPI é responsabilidade do empregado. E o empregador tem que fornecer o EPI gratuitamente ao trabalhador. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte: utilizar o EPI evita o acidente? Não, não evita. Porque o acidente é todo evento não programado, não planejado. Por exemplo, caiu um objeto do pavimento superior, você está de capacete, você por estar de capacete evita que o objeto caia? Não. Você está com capacete, você se protege daquele objeto que caiu, mas o evento não programado, não planejado, que é a queda do objeto, aconteceu. Então, usar o EPI não evita o acidente, ele protege o trabalhador dos riscos. Outra pergunta é a seguinte: é o objetivo do EPI evitar lesões? Também não. Isso não é objetivo, isso é consequência. Você utiliza o EPI com o objetivo de proteger o trabalhador dos riscos. E, em consequência, você evita ou reduz as lesões. São definições que a gente percebe no dia a dia, né, no trabalho do técnico, em algumas auditorias que a gente faz, erros de conceito. Por isso que nós estamos tratando aqui. Agora, quem é responsável em recomendar o EPI adequado? Olha, é o SESMIT. Quem é o SESMIT? É o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E quem faz parte do SESMIT? O engenheiro do trabalho, o técnico do trabalho, o enfermeiro e o médico do trabalho. Não é isso? Então, veja bem, e também o auxiliar de enfermagem do trabalho. Mas quem indica o EPI, geralmente são o engenheiro ou o técnico. E na área de saúde, os profissionais da área de saúde. Isso tudo é feito ouvindo a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então você faz uma recomendação, o SESMIT faz uma recomendação, ele indica qual é o EPI adequado, mas depois de se inteirar do assunto com a Comissão Interna
de prevenção de acidentes. Agora, quais são as competências do empregador e do empregado em relação às EPIs? Ou seja, o que é de responsabilidade do empregador e o que é responsabilidade do empregado em relação ao equipamento de proteção individual. Vamos olhar para o vídeo agora, por favor, e vamos ver em relação ao empregador. Letra A, adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Então, de acordo com cada atividade, ele vai adquirir o EPI adequado. Essa responsabilidade é do empregador. Letra B, exigir o seu uso. Letra C, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. E esse órgão nós já vimos que é a CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho. Letra D, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado da guarda e conservação. Então, ele vai ter que orientar o trabalhador sobre o uso, como ele vai guardar e como ele vai conservar esse EPI. Letra E, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Toda empresa tem que ter um bom controle desse estoque, porque não pode faltar EPI. Sem EPI, não se deve fazer o trabalho. Então, para impedir que um profissional fique parado, a empresa tem que ter quantidade suficiente para fazer a reposição deste. Letra F, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. E letra G, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. Essas são as competências, são as obrigações do empregador. Agora vamos ver as competências do empregado quanto ao uso do EPI. Letra A, usar utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Agora, gente, é importante frisar as 9 categorias dos equipamentos de proteção individual. Primeira, proteção da cabeça. Segundo, proteção dos olhos e face. Terceiro, vias aéreas, proteção do nariz e boca. Quarto, proteção auditiva. Quinto, proteção do tronco. Sexto, proteção dos membros superiores. Sétimo, proteção dos membros inferiores. Oitavo, proteção do corpo inteiro. E nono, proteção com queda com diferença de nível. Repare, com exceção desse último, proteção de queda com diferença de nível, que são os usos dos cinturões ou do cinto de segurança, todas as outras 8 categorias falam sobre proteção de parte do corpo. Chegou a hora do resumo. Nós vimos as definições e conceitos dos acidentes, com suas causas e consequências. Estudamos o formulário CAT, Comunicação do Acidente de Trabalho, os cuidados em seu preenchimento. Também falamos sobre os EPCs e EPIs, equipamento de proteção coletiva e individual. Bom, pessoal, chegamos ao fim da apresentação da disciplina Prevenção de Acidentes no módulo 1. Lembro que a apresentação desse vídeo, a visualização desse vídeo, não substitui a leitura da apostila. Saudações prevencionistas, até a próxima!